E comando de entrada, né? Para que isso serve? Para fazer a leitura de dados pela entrada, informados pelo usuário. Para que servem esses dados? Provavelmente vão ser dados que o usuário vai informar pelo teclado, e esses dados vão ser processados de tal forma, né, de acordo com o problema em questão, né, e para que ao final seja exibido, de acordo com esses dados, né, o devido resultado, né, para ser impresso na saída. Né. Então, na linguagem algorítmica, né, a gente utilizava o comando leia para fazer isso, né, para fazer essa leitura de dados. E a sintaxe desse comando era assim: comando leia e entre parênteses o nome da variável que eu gostaria que fosse lido o valor da entrada e fosse armazenado dentro dessa variável. Então, pegando esse exemplo aqui à esquerda, né, assumindo que essa variável idade é do tipo inteiro, então o leia idade basicamente como se fosse um cursor, né, executando em tempo real o algoritmo. O leia idade é como se fosse um cursor, esperando que o usuário informe o valor. Aqui, ainda aqui, né, desde algoritmos 1 até aqui ainda, a gente não precisa se preocupar com o tipo do valor, né, com o formato da entrada do usuário. Ou seja, se essa variável é do tipo idade, se o meu algoritmo espera que o usuário informe um valor inteiro, né, eu não preciso me preocupar em, por exemplo, caso o usuário informe uma letra ou um texto, ou qualquer outra coisa que seja diferente de um número inteiro. Tá? Então, se o meu algoritmo, nesse momento, nesse comando, espera que o usuário informe um número inteiro, então aqui eu não preciso fazer essa verificação. Então vamos supor que o usuário coloque o número 5 e tecle Enter. Né? Quando o usuário teclar Enter, o leia idade pegaria esse número 5 e armazenaria dentro da caixa da variável idade, certo? Em C, também existe um comando específico para isso. Né? Nesse caso, o comando específico é o scanf. Tá? O scanf vai ser o responsável em fazer todo esse processo, né? O comando de leitura de dados da entrada. No entanto, o scanf, né, o leia aqui em C, ele tem uma outra sintaxe. De forma bem simples, né? Até porque acho que não compensa, não vale a pena ainda a gente tentar compreender tudo isso aqui, né? Não vale a pena ainda tentar entender cada coisa, mas basicamente o que você precisa memorizar? Que o scanf ele vai ter duas coisas, né? Duas partes, vamos dizer assim. A primeira parte, definida entre aspas duplas, é o conversor do tipo da variável que eu estou esperando que o usuário informe o valor da entrada. É o tipo do valor da entrada, vamos dizer assim. Eu defino entre aspas duplas o tipo do valor que o usuário vai informar da entrada. Então, se for inteiro que o meu programa estiver esperando que o usuário informe da entrada, eu vou colocar um porcentagem D. Se for um número real, eu vou colocar um porcentagem F ou um porcentagem LF, de acordo com a variável, né, o tipo da variável onde eu vou armazenar esse valor, o programa vai armazenar esse valor. Ou, no caso, se for um caractere, porcentagem C. Né? E aí, o que mais que é necessário? Esse conversor, né, de forma similar até o printf lá com os argumentos. Esse conversor com a variável em questão aqui tem que ser do mesmo tipo. Né? Por exemplo, se eu for utilizar aqui o porcentagem D, qual é o tipo da minha variável que tem que... Qual vai ser o tipo da minha variável que eu tenho que utilizar aqui para fazer a mesma referência? Int. Né? Se for um porcentagem F que eu for utilizar aqui, a segunda parte eu tenho que fazer referência com uma variável do tipo float. E assim sucessivamente. Tá? Então, a primeira parte, né, entre aspas duplas, eu coloco qual é o conversor do tipo do valor que o meu programa vai esperar nesse momento que o usuário informe. Né? E na segunda parte, né, onde que eu defino onde que é a primeira parte e a segunda parte? Através dessa vírgula aqui. Né? Essa vírgula delimita, vamos dizer assim, ó, os conversores de tipo acabaram. A segunda parte, o que eu vou colocar? A minha variável, aonde eu vou armazenar o valor que o usuário vai informar da entrada. Tá? Só que junto com o nome da variável, eu insiro também antes esse e comercial, tá? Pela sintaxe. E comercial, nome da variável. Tá? Tudo isso aqui vai ficar mais claro através desse exemplo logo abaixo. Né? Assumindo também que a variável idade previamente foi declarada como inteiro. Então é como se eu tivesse uma linha aqui antes desse scanf assim, né? Int idade. E aí esse scanf está dizendo assim: leia da entrada alguma coisa
Leia da entrada alguma coisa. Está entre aspas duplas, então porque é um texto, né? Leia da entrada alguma coisa. Converta ou tente converter se alguma coisa para um número inteiro. E se der certo, atribua a variável idade, tá? Falei bem devagar para se você quiser repetir isso aqui, voltar ao vídeo, escute quantas vezes for necessário essa sintaxe, tá? Esse formato da leitura, beleza? Leia alguma coisa da entrada, tente converter para inteiro, por conta do porcentagem D, né? E atribua a variável idade. Beleza?